A paz do Senhor, irmãos. Eu só queria reforçar mais uma coisinha, que eu pelo menos ouvi falar aqui na nossa igreja, e já ouvi falar por aí também, assim, eu não gosto de encontro de casais, porque eu fico até com raiva. Você vai lá, você aprende um monte de coisa, é tudo lindo, maravilhoso. O cara que está pregando, o pastor, o preletor, nossa, parece que ele tem o casamento perfeito, depois chega no dia a dia, seu marido não faz nada daquilo. E daí todo mundo fica com raiva e acaba não querendo ir, né? Eu ouvi muito isso, de gente até de fora daqui, de outras igrejas evangélicas também, mas eu não vou mais, porque no dia, aquilo lá, é tudo lorota, no dia a dia não é nada daquilo. Então eu nem sabia que meu marido ia comentar isso da bebida, né? Poucas pessoas aqui sabiam, foi um momento assim muito difícil da vida da gente. Então a gente queria dizer que esse encontro de casais, com a graça de Deus, vai ser diferente mesmo, sabe? Vai ter testemunho de outros casais. Nós temos casais aqui que já passaram por experiências assim dificílimas e às vezes o irmão que está sentado do lado não sabe, né? Então nós vamos compartilhar, trocar experiência. Às vezes a dificuldade que você está passando, de enfermidade, de perda de alguém que você quer, né? A gente tem casais aqui que é mais do que a Adriana e o Osmar passaram, né? E foram vitoriosos, né? Nossa, quem quer mais o seu Assis e a dona Toninha, o que já passaram, e estão ali firme. Por quê? Porque o casamento deles realmente é edificado na rocha mesmo, né? E nessa época aí que o Adelino comentou há 9 anos atrás, eu nem me lembrava que é exatamente há 9 anos atrás, tem uma outra coisa também. A nossa vida financeira era muito desorganizada, porque tinha essa brecha na nossa casa, vocês concordam? E eu sou uma pessoa assim, muito organizada para dinheiro, não dou passo maior que a perna, eu tenho N defeitos, sabe? Nossa, não dá nem para eu falar aqui meus defeitos. Mas eu tenho essa virtude em relação a dinheiro. Eu sou muito organizadinha, muito assim. Então, esse tipo de problema, eu, quando solteira, nunca tive. E depois que a gente foi, né, morar junto, que nós já começamos errado por aí, né, nós fomos morar junto primeiro. E mesmo assim, Deus tem abençoado a nossa família, como o pastor falou hoje de manhã. Né? Mesmo a gente tendo começado pelo caminho errado, com vício, tudo, ele acreditou na gente e tem nos abençoado. Nessa época, eu lembro quando ele chegou para mim e falou que estava no cheque especial, né? Ou estava devendo para o cartão de crédito, alguma coisa assim. O que na cabeça dele era normal. Eu lembro que na época, isso há, sei lá, deve ser uns 9 anos atrás, ele falou assim, não, é R$2.000 só, eu pago não sei quantas vezes, não sei o quê, como se fosse normal. Eu falei, isso não é normal, isso não pode. Dá seu talão de cheque para mim, agora o seu talão de cheque vai ficar comigo, seu cartão de crédito vai ficar comigo. E fica escondido num lugar na minha bolsa, porque eu sei que eu não uso mesmo, né? Então fica lá. E depois, em seguida, logo depois em seguida disso, ele já parou de beber e nós fomos melhorando. Eu sei que a nossa igreja não prega prosperidade, ninguém está aqui para falar que Deus dá dinheiro, que depois que você serve a Deus, o dinheiro começa a cair do céu. Não é nada disso que eu estou dizendo, tá? Eu estou falando que a bebida tira dinheiro das pessoas, tira tempo em família, né? Tira organização, e você acaba deixando de ser... E a bebida era no nosso caso. Às vezes, no caso de outro casal, é outro tipo de vício. É vício de Facebook, hoje em dia, né? É vício de novela, é vício de jogo, o marido só fica no jogo e não dá atenção para as crianças. Tem muitos outros tipos de vício. Então, eu queria que vocês soubessem que esse encontro de casais realmente vai ser diferente. Nós vamos ter um preletor principal, que é o pastor Donizete Anderson, o pastor Anderson, mas vários casais vão falar, vão compartilhar das suas experiências, desde que sejam de acordo com a palavra de Deus e que vai acrescentar no grupo, tá? Então, eu conto com a presença de todos vocês mesmo, vai ser na chácara, em frente ao Isca, o local que a maioria já conhece, né? Vai estar toda decorada para isso.
Vai ter um jantar muito gostoso, que é o Júnior, aquela mesma pessoa que organizou o jantar do ano passado, um cardápio muito bom. Se tem coisa que você não gosta nesse cardápio, vem falar com a gente, que a gente prepara alguma coisinha diferente. O que a gente não quer é perder essa oportunidade, gente. Deus está tocando no nosso coração, o pastor Luciano também está muito empenhado nisso, o Osmar, apesar de toda a tribulação que ele está passando, também tem muito a ensinar para a gente. Então, mesmo você que já participou e não gostou, porque rotulou desse jeito que eu falo, eu nunca participei, só no ano passado, aqui, só na nossa igreja, e não tenho muita experiência nisso. E vai ter sorteios de brindes, porque eu estou correndo atrás de doações, sabe? Então, vai ter umas gincanas, umas coisas, e alguns casais vão ganhar algumas coisas que eu estou arrecadando. Então, vai ser muito legal. E espero contar com a presença de todos vocês, tá? Obrigada. Estão aí as informações, tá? E uma delas são vagas limitadas. Então procure o quanto antes o Adelina e a Luciane, que tem vagas, as vagas são limitadas, tá? Nós vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30, nós vamos ler até o versículo de número 20. 1 Samuel, capítulo de número 30, nós vamos ler até o versículo de número 20. E nós temos que louvar a Deus e agradecer a Deus por tudo que Deus faz e realiza nas nossas vidas, a maneira como Deus fala, como Deus opera na vida de cada um de nós. Geralmente no final de semana que eu vou pregar, eu procuro quinta ou sexta, pelo menos já ter o tema preparado para o domingo à noite. E quem esteve aqui na sexta-feira à noite vai se lembrar, à medida que eu for ler o texto, que o Assir fez menção desta passagem no final da nossa reunião de oração. Portanto, eu agradeço e louvo a Deus, porque eu não combinei nada com o Assir para ele mencionar esse texto na sexta, que eu ia pregar hoje. Mas é o nosso Deus que fala, que orienta, que ministra a cada um de nós. É o Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida, na vida da nossa igreja. Portanto, por tudo isso que ouvimos, vimos, cantamos e vamos ouvir nesta noite ainda, louvemos a Deus. É obra do Espírito Santo nas nossas vidas, um Deus que fala, que ministra, que orienta, que nos edifica através da sua palavra. 1 Samuel, capítulo 30, até o versículo de número 20. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e a esta haviam ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. Porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que achava-se com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos
e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a este bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra está diante de nós, a Tua palavra é viva, a Tua palavra nos alimenta, tem nos sustentado durante a nossa caminhada. E nesta noite nós Te adoramos, nós Te bendizemos, pois somos privilegiados e temos a oportunidade de aprender um pouco mais da Tua palavra. Em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo, continue falando aos nossos corações. Nós Te agradecemos por todos os atos deste culto, pelas orações, pelos cânticos que entoamos ao Senhor, pelos testemunhos que ouvimos, pelos desafios que temos. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, pois o Senhor tem falado ao coração de cada um de nós. E agora, diante da Tua palavra, nós precisamos do Senhor, necessitamos da Tua orientação, necessitamos do Teu cuidado, necessitamos da sabedoria que vem dos altos céus, necessitamos do Teu Espírito Santo falando aos nossos corações. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, através do Teu Espírito, fala a cada um de nós nesta noite. Que ao ouvirmos a Tua palavra, possamos sentir o Senhor mesmo falando a cada um de nós. Que a Tua palavra encontre morada nos nossos corações. E que ao sairmos daqui nesta noite, possamos sair desafiados a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Fica conosco e abençoe-nos como igreja. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existe uma lenda que diz que há muitos anos o diabo decidiu fazer um leilão com algumas coisas que ele tinha, com alguns objetos que ele tinha. E ele coloca alguns objetos à venda neste leilão. Objetos como o ódio, a inveja, a avareza, o egoísmo, a sensualidade. E todos esses objetos foram vendidos a preço altíssimo. Muitas pessoas adquiriram estes objetos. Mas havia um objeto naquele leilão que não recebeu nenhum lance. Ninguém comprou, ninguém se interessou, ninguém quis adquirir este objeto. E este objeto tinha o formato de uma cunha, daquelas que os nossos irmãos mais antigos vão se lembrar que quando extraíamos madeira do mato, usávamos para rachar madeira, para rachar o palanque, ou para fazer lenha. E este objeto com o formato de uma cunha chamava-se desânimo. E a lenda continua afirmando que, sendo incapaz de vender este objeto chamado desânimo, o diabo então resolveu que iria usá-lo. Já que ninguém comprou, ele decidiu que iria usá-lo. E tinha e tem como alvo principal os cristãos e cristãs. Portanto, o diabo tem introduzido muitas vezes na vida de filhos e filhas de Deus, escolhidos do Senhor, com muito sucesso, o desânimo.
há muitas pessoas desanimadas. E neste mês, quando nós refletimos sobre a família, há muitas famílias desanimadas, por N motivos que temos ouvido ao longo do mês de maio e ainda ouviremos no domingo que vem. Há casamentos onde os cônjuges estão desanimados, os pais estão desanimados com seus filhos, os filhos estão desanimados com seus pais, irmãos e irmãs desanimados uns com os outros. Ou seja, quando contemplamos as nossas famílias hoje, encontraremos muitas delas desanimadas, sem sonhos, sem alvos, sem projetos, sem objetivos, e não sabe direito aonde vão chegar como família. Muitas delas num pé de guerra durante a semana, durante meses, durante anos, e não tem um projeto de vida. Como nós ouvíamos hoje pela manhã o testemunho do Osmar, a casa deles, como dizia o pastor Geraldo acerca da casa, a concretização de um sonho. Porque um dia, como família, ousaram sonhar. E é por isso que, como família, apesar de muitas vezes o inimigo tentar nos desanimar, nós precisamos continuar sonhando como família. Sonhando com casamentos melhores, como ouvimos aqui nesta noite, o testemunho do Adelino com a Luciene. Sonhar que para as nossas famílias, Deus tem um projeto e Deus tem coisas melhores para as nossas famílias. Independente dos problemas que você tem enfrentado nestes dias, como família, não deixe o desânimo tomar conta. Não se entregue como família. Não deixe com que as circunstâncias do dia a dia tentem fazer a tua família desanimar. Em nome de Jesus, rejeite todo desânimo. Dobre-se na presença deste Deus Todo-Poderoso que aqui está nesta noite e que nos desafia a desfrutarmos do amor dEle, porque um dia Ele modificou a nossa casa. E a nossa casa está firmada na rocha que é Cristo Jesus. A minha casa, a tua casa, a nossa família está edificada numa rocha chamada Cristo Jesus. E o inimigo não tem poder e não tem autoridade para tocar nas nossas famílias. Por isso, em meio a essas lutas que você tem enfrentado, em meio muitas vezes ao desânimo que toma conta da tua vida, em frente, levante a cabeça e em frente pelo poder do nome de Jesus. O texto que nós lemos é uma história bastante interessante. A história narra o ataque dos amalequitas a Ziclag. E se a gente olhar para esta cidade, a cidade de Ziclag, não era a cidade natal de Davi. Davi era um camarada que, enquanto fugia de Saul, guerreava com os seus 600 homens. E vencia muitas batalhas. Era um homem que liderava este exército com 600 homens, com os seus valentes. E era difícil Davi perder uma guerra. Era difícil Davi perder uma batalha. Mas por causa de estar fugindo de Saul, ele vai parar em Ziclag com a sua família e com a família dos seus homens. E lá em Ziclag, a cidade que um dia tinha sido tomada pelos filisteus, Davi passa a viver. Passa a viver escondido de Saul. Passa a viver fugindo dos ataques do exército de Saul. E sob a mira do rei de Israel, ele vai viver lá em Ziclag. E ali ele vivia guerreando. Era o quartel-general de Davi. Mas um dia, a Bíblia nos diz que Davi e seus homens resolveram, o capítulo 29 e 28 relatam isso. Ele resolve ir até Gate, uma cidade próxima, e se oferecer, e oferecer os seus homens para o rei de Gate, numa batalha que o rei de Gate tinha contra os israelitas. Mas este rei de Gate, depois que Davi chega lá com os seus homens e se oferece, ele disse: olha, Davi, nós dispensamos o seu serviço. Muito obrigado, nós não queremos, nós não necessitamos da tua ajuda. Pode voltar para a tua casa, pode voltar para os seus, pode voltar para o seu quartel-general, pode voltar lá para Ziclag. E aí o texto que nós lemos, o capítulo 30, diz que eles estavam chegando a Ziclag. Depois de 3 dias de caminhada, eles avistam a cidade. E a primeira coisa que eles contemplam era fumaça. E você conhece muito bem o ditado popular: onde há fumaça há fogo. Enquanto Davi sai e vai até Gate, deixa desprotegida a família dele e a família dos seus homens, os amalequitas vêm
e atacam Ziclag. Os amalequitas vêm e destroem a cidade de Ziclag. E quando eles estão retornando, 3 dias de caminhada, e eles observam aquilo, Davi e os seus 600 homens são tomados pelo desespero. O desespero toma conta daquelas pessoas, e eles correm, desesperados, vão para Ziclag. E quando eles chegam em Ziclag, eles não acreditam no que vem. Tudo queimado, tudo destruído, tudo arrebentado, haviam roubado muitas coisas e colocado fogo na cidade de Ziclag. Quando eles contemplam o fogo e convém procurar tudo o que haviam levado, algo vem à mente daqueles homens: e as nossas famílias onde estão? E eles reviram os escombros e não acham nenhum corpo. Eles não sabiam que os amalequitas haviam levado como escravos as famílias de Davi e dos seus homens. Não haviam matado ninguém, mas levaram como escravos. E estes homens procuram embaixo dos escombros e não encontram nenhum corpo. A pergunta: o que aconteceu com as nossas famílias? Será que mataram as nossas esposas? Será que mataram os nossos filhos? Será que destruíram a nossa família? E aqui eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, Davi vai lutar uma luta que não era dele. Davi vai se oferecer para o rei de Gate para lutar uma batalha que não era dele. E em detrimento disso, ele abandona a sua família e ele deixa a sua família ao léu da sorte. E nesta noite eu quero dizer a você, pai, mãe, esposo e esposa, muitas vezes você tem corrido atrás de outras coisas, tem batalhado batalhas que não são tuas, e em detrimento disso tem deixado a tua família. Nós ouvimos o testemunho deste casal. São inúmeras coisas, podem não ser batalhas literalmente falando, mas às vezes o vício do alcoolismo, o vício da internet, o vício dos jogos, dos lazeres da vida. Nós corremos atrás disso tudo, e quem sabe muitos atrás do trabalho. Tem muito homem, pai de família, que se esconde no trabalho, usa o trabalho como fuga para não voltar para casa, porque não tem prazer em estar com a sua família e fica afundado no trabalho. Deixa a família ao léu da sorte. Todas as vezes que nós corremos para batalhar as batalhas que não são das nossas famílias, nós corremos o risco de deixar as nossas famílias sob ataque do inimigo. Tem muito pai, muita mãe, muito esposo, muita esposa, muito filho, que não sonha como família e sonha individualmente. E isso destrói famílias. Isso abre brechas para o ataque dos inimigos às nossas famílias. Isso aconteceu com Davi, que vai se oferecer ao rei de Gate e deixa lá toda a sua família. Quando ele volta, quando ele chega, vasculha tudo e não encontra nenhuma alma vivente. Resultado disso, choro e angústia. A Bíblia é muito clara e é interessante, às vezes eu fico pensando nesta cena. Davi e os seus homens viram a cidade queimada, as mulheres e os filhos não estavam lá. Verso de número 4, então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Quem era esse povo chorando até não ter mais força para chorar? Era Davi e os seus valentes. Homens valentes, homens de guerra, homens fortes, homens que haviam enfrentado inúmeras batalhas. E agora, diante de uma situação complicada, gerada por toda uma outra situação, ao visualizarem a cidade destruída, as casas destruídas e nenhuma alma vivente lá, choro. E eu fico imaginando 600 brutamontes, 601 com Davi, chorando. E a Bíblia é muito clara quando nos registra que homens que choraram até não terem mais forças para chorar. Quem sabe eu falo a você nesta noite, meu irmão, minha irmã, que tem chorado também pela tua família, que já não tem mais forças para chorar por causa dos problemas que você tem enfrentado como família. Às vezes, nas madrugadas da vida, você chega a soluçar de tanto chorar, até perder as suas forças por causa das dificuldades que você tem enfrentado. Nós nos angustiamos, nós choramos quando vemos a nossa família sendo destruída,
a nossa família sendo levada por outros caminhos que não aquele que nós sonhamos para ela. Davi e os seus homens não haviam sonhado aquilo para as suas famílias. Eles jamais imaginavam que isso poderia acontecer com as suas famílias enquanto eles estivessem guerreando uma batalha que não era deles. Mas os amalequitas aproveitaram a oportunidade. Esses homens choram e choram até não terem mais forças para chorar. E eu quero dizer que eles tinham motivos para chorar. Eles tinham motivos para chorar. Eles se angustiaram demais. A perda era muito grande. O sentimento de culpa também tomava conta. Provavelmente este tenha sido o momento mais difícil que Davi e o seu exército tenham enfrentado. A batalha que eles não batalharam, mais difícil que eles tiveram que encarar. A situação mais complicada que eles tinham diante deles. E Davi como líder, Davi como chefe, Davi como responsável por aqueles homens, também chora com eles. Davi, apesar de líder usado por Deus, também chora com aqueles homens. Demonstra toda a sua dor, toda a sua compaixão, pois afinal a sua família também tinha sido levada. Davi, como chefe, como líder daquele exército, enfrentava sérios problemas. Pelo menos 5 grandes problemas Davi estava enfrentando aí. Primeiro, ele era fugitivo de Saul. Ele estava lá em Ziclag, escondido. Ele foi rejeitado pelos filisteus, pelo rei Gate. Terceiro, a cidade onde ele estava escondido foi saqueada. Quarto, os filhos e as esposas dele foram levados embora. E quinto, depois daquela choradeira toda, os homens, companheiros de batalha, que lutaram ombro a ombro várias batalhas, Davi, a culpa é tua, nós vamos te arrebentar. Nós vamos te apedrejar, porque a culpa é tua. E sexta-feira o Assir dizia, fazendo menção de uma palavra do pastor Geraldo há algum tempo aqui, como família a gente sempre te arruma culpa. Sempre é o outro culpado. Como família, a gente sempre acha que a culpa não está na gente, é sempre o outro. E nós somos campeões e campeãs em arrumar a culpa e achar o culpado. Isso não é privilégio meu nem teu. Começa lá, hoje pela manhã falávamos em Adão e Eva. Começa lá, quando eles pecaram. Adão, o que aconteceu? Foi a mulher que o Senhor me arrumou. Eva, o que aconteceu? Foi a serpente. Jogaram a culpa. E quando Adão disse que foi a mulher que Deus deu, ele jogava a culpa no próprio Deus, como quem diz, ó, culpa tua, Deus, que eu não pedi mulher nenhuma, o Senhor me fez cair no sono, fez uma mulher, aí ó o que aconteceu. Às vezes nós jogamos a culpa em tudo e em todos, até no próprio Deus. Davi foi ameaçado de ser apedrejado pelos seus amigos, pelo seu exército. Qual a reação de Davi? O desânimo ameaçava se instaurar naqueles 601 homens. Davi chorou sim, mas não aceitou o choro como decreto da sua derrota. Davi chorou como todos os 600. Davi perdeu as forças também de tanto chorar. Mas a Bíblia nos traz uma informação extraordinária, e que se você sair daqui nesta noite com esta informação, louvado seja Deus por isso, e louvado seja Deus na tua família. A Bíblia diz que Davi muito se angustiou, e com razão. Mas de repente ele olha para dentro de si. Ele dá uma sacudida na poeira. Ele dá uma limpada nos olhos que já não tinham mais lágrimas, porque choraram até perder as forças. E encontrou as promessas de Deus no seu coração. Encontrou as promessas de Deus na sua vida. Nos diz a Bíblia no finalzinho do versículo 6. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Porém Davi recobrou o ânimo no Senhor seu Deus. Porém Davi contempla a face de Deus e recobra ânimo, recobra coragem para enfrentar aquela situação. E eu quero desafiar você nesta noite como membro de uma família. Não importam quais as circunstâncias que você tenha enfrentado como família, circunstâncias essas que te deixam angustiado ou angustiada. Olhe para dentro de você. Existe um Deus que habita no teu coração. Existe um Deus que um dia te resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Existe um Deus que te ama na pessoa de Jesus Cristo. Existe um Deus que te selou com o Espírito Santo da promessa. Existe um Deus com as mãos estendidas para te resgatar, para te reanimar e para reestruturar a tua família.
Existe um Deus para tirar o desânimo, para tirar a falta de coragem de você e te colocar em pé novamente para prosseguir. E o Osmar já fez menção nesta noite, quando eu olho para aquele homem, seu Altino, é Deus. De manhã no hospital com crise, com pressão alta, tomando soro, medicação, mas aqui em pé, louvando e exaltando o nome de Deus. É o nosso Deus quem é capaz de fazer isso. Como ouvimos nesta noite, quando você olha para um casal, quando alguém está perdido no vício do álcool, é a graça de Deus que vai lá, restaura, reestrutura e reanima para prosseguir a caminhada. É este Deus que está aqui nesta noite, olhando para a tua família, olhando para você, olhando para o teu casamento, olhando para os teus relacionamentos, olhando para os teus filhos, olhando para a tua família. Davi sabia muito bem, olha, há momentos de chorar, sim, há momentos de chorar, mas agora eu preciso decidir, a minha família não está aqui, e eu não vou ficar chorando, murmurando, resmungando e questionando a ausência da minha família. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso tomar uma atitude, e a partir do momento que ele é reanimado pelo Senhor, ele toma uma atitude extraordinária, ele procura o sacerdote Abiatar, e ele diz para Abiatar, traz aqui a estola sacerdotal. Eu tenho um grande problema. A cidade foi arrebentada, foi saqueada, tudo destruído. As nossas famílias não estão aqui. Estes homens que lutaram grandes batalhas ao meu lado estão me ameaçando. Eu não posso ficar aqui sem fazer nada. Traz para mim a estola sacerdotal. Eu preciso falar com Deus. Eu preciso ter uma conversa com Deus. Não dá mais para ficar lá chorando. Não dá para ficar lá de braços cruzados esperando as pedradas dos meus amigos. Eu preciso falar com Deus. Preciso ter uma conversa séria com Deus acerca disso tudo que aconteceu. É lógico, os problemas foram causados por Davi, mas pela sua graça e misericórdia, Deus nos ouve. Apesar dos nossos problemas, apesar das dificuldades que nós mesmos causamos, Deus é um Deus de graça e de amor e que olha para nós. E eu quero desafiar você, independente do problema que você tenha, busque ao Senhor, adore ao Senhor, exalte ao Senhor como família. Davi, quando perde seu filho fruto do adultério, enquanto a criança estava lá doente, ele chorava, jejuava e orava. Mas depois que a criança morreu, ele se alegrou e fez uma festa. E aí chegaram para ele, agora que a criança morreu, você está fazendo festa? Enquanto tinha uma esperança dela viver e ser curada, eu orava e jejuava. Agora acabou, não dá para ficar mais lamentando. Mesma coisa aqui em Ziklag. Olha, os corpos não estão aqui. Devem ter levado as nossas esposas e os nossos filhos como escravos. Eu preciso falar com Deus. Não fique, meu irmão, minha irmã, murmurando, reclamando e resmungando por causa dos problemas que você tem como família. Busca o Senhor. Trouxeram a estola sacerdotal para Davi, e então Davi consulta ao Senhor. Senhor, eu devo perseguir esse povo? Senhor, eu devo ir atrás desses camaradas que passaram aqui e fizeram todo esse estrago? Senhor, em outras palavras, eu devo ir atrás da minha família? E o Deus da família, o Deus que modificou e que alcançou toda a nossa casa, responde para Davi: persegue, porque de fato você vai alcançar e você vai libertar a tua família. Pode ir, Davi. Você tem a minha bênção. Pode ir que a tua família você vai trazer de volta. Amém? Promessa de Deus. Vá ao Senhor, que tudo aquilo que você tem perdido como família, Deus vai resgatar. É promessa do nosso Deus. Para isso, consulte-o. Para isso, busque ao Senhor. Este Deus cuida de todos os detalhes. Quando eles voltam, depois de 3 dias de caminhada, você acha que Davi sabia que direção que tinham ido os amalequitas? Ele não sabia nem que direção ele tomar, nem que rumo tomar. Mas ele consulta ao Senhor, Deus diz para ele, vai. E ele vai. E depois de algum tempo de caminhada, eles acharam num campo um homem egípcio. E trouxeram aquele camarada para Davi. E aí Davi pergunta, mas quem é você? Quem é você e de onde você vem? O rapaz responde, olha, eu sou servo de uma amalequita. Uma amalequita me abandonou aqui porque eu fiquei doente.
E eles me deixaram aqui para morrer. Davi na hora, você é servo de uma amalequita, para onde foi aquela cambada? Conta para mim. Aqueles camaradas passaram lá em Ziclag, fizeram um estrago, e o egípcio era bom de notícia. Ele falava mais que a língua, ou mais que o homem da cobra. Ele falou tudo. Ele falou, o negócio é o seguinte, eu sou de um amalequita, ele me deixou aqui porque eu adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá, contra o lado sul de Caleb, e nós pusemos fogo em Ziclag. Davi nem perguntou se era eles. E ele já soltou tudo, já deu os nomes aos bois. Ah, então foram vocês. Para onde foi aquela cambada? E aí o egípcio pergunta, olha, se você não me entregar lá, eu vou você e levo você até lá. E aí Davi, não, pode ficar tranquilo, me leva até lá. Eu quero ir até lá, esses camaradas que levaram a minha família. E esse detalhe é de extrema importância, porque Davi não sabia a direção que os amalequitas tinham tomado. Quem sabe ele ia ficar girando em volta sem encontrar jamais os amalequitas. Mas quando ele consultou ao Senhor, quando ele buscou a face de Deus, Deus o abençoou e disse, vai Davi, pode ir firmado na minha promessa. E ele foi firmado na promessa. Deus não disse para ele, ó, você vai andar uns quilômetros aí, tem um egípcio te esperando aí que vai denunciar tudo e vai contar. Não. Davi saiu baseado na promessa de Deus. E como família nós precisamos sair pautados na promessa de Deus. Vai esposo, vai esposa, vai pai, vai mãe, vai filho, vai irmão. Vai resgatar a tua família. Vai restaurar a tua família. Reanime-se no Senhor. Quando o diabo tentar usar a ferramenta chamada desânimo na tua família, reanime-se no Senhor. Consulte ao Senhor. Coloque a tua família no altar do Senhor. Davi se levanta do monturo que ele estava, foi consultar a Deus, vai à peleja, Deus promete entregar tudo nas mãos dele. E o que acontece? Nos diz a Bíblia que Davi feriu todos os amalequitas. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Tudo aquilo que o diabo levou, tudo aquilo que os inimigos amalequitas levaram, pautado numa promessa de Deus, o nosso Deus, o Deus da família, Davi restaurou tudo, pelo amor, pela graça e pela misericórdia de Deus. Eu não sei o que os inimigos do teu casamento, o que os inimigos da tua família têm levado embora, mas em nome de Jesus eu quero declarar nesta noite que tudo aquilo que ele levou embora, pelo poder de Deus, Deus trará de volta ao teu lar. Deus trará de volta a tua família. Deus não deixará faltar nada para a tua família. Deus vai abençoar grandemente a tua família em nome de Jesus. E você será uma família abençoada. Passa alguns dias ou passa algum tempo depois desse episódio, Saul morre, Davi foi proclamado rei de Israel. Há momentos, meus irmãos e irmãs, nas nossas vidas, que nós vivemos contra tudo e contra todos. Às vezes, como família, nada dá certo. Tudo dá errado, nada funciona. Tudo que sonhamos, tudo que almejamos, tudo que projetamos. Um pouco disso que a Luciane dizia. Às vezes a gente ouve uma palavra, a gente volta para casa e olha, eu queria fazer igual, mas não consigo. Um gesto de carinho, um abraço, lavar uma louça, ajudar a esposa, sentar com o filho, fazer uma lição de casa com ele, bater um papo com ele sobre o namoro, sobre a namorada que tem, sobre o namorado que tem. Às vezes você sai empolgado, não, eu vou fazer, eu vou orar, eu vou interceder. Mas chega lá em casa, não dá, meio desanimado, meio triste. Ainda mais se for corintiano hoje, que perdeu o primeiro jogo na arena. Não vou orar, estou triste. Estou desanimado, não estou com forças, amanhã tenho que acordar cedo, eu não vou sentar com meu filho e vou orar com ele não. Não deixe o desânimo tomar conta da tua família. A semelhança de Davi, reanime-se no Senhor. Busque ânimo no Senhor. Consulte ao Senhor, busque ao Senhor e creia nas promessas do Senhor. Pois é justamente nessas horas em que a vida parece conspirar contra nós que nós precisamos de Deus. Davi reconquistou tudo o que ele reconquistou porque ele buscou a direção do Senhor. Quando estivermos enfrentando problemas como família, busquemos ao Senhor. Adoremos ao Senhor, não importa qual seja a circunstância. Não importa quais sejam os problemas, adore ao Senhor, somente ao Senhor.
Davi, naquela hora de angústia, naquela hora de problema, naquela hora de dificuldade, quando todo mundo chorava e ameaçava apedrejá-lo, ele toma uma atitude extraordinária. Primeiro, eu vou me reanimar no Senhor. Segundo, eu já quebrei a cara saindo de Ziclag para ir até Gate, tomei uma decisão sozinho. Agora eu quero consultar a Deus. Eu quero saber se essa é a vontade de Deus. Deus, devo ir atrás dos amalequitas? Consultou a Deus. E o Senhor o abençoou. E pautado na promessa de Deus, Davi caminhou. Olhe para você. Olhe para a tua família. Olhe para os problemas que você tem enfrentado. Olhe para Deus dentro de você. Um Deus que habita no teu coração, habita no teu lar, habita na tua família. Um Deus que, à semelhança de Davi, quando as coisas estão complicadas, nós podemos nos colocar na presença dele. E nós vamos fazer isto neste momento. Não importam as circunstâncias, não importam os problemas, busque somente ao Senhor. Coloque a tua vida e a vida da tua família diante do Senhor. Davi foi consultar a Deus porque haviam levado, além de materiais, de comida, de outras coisas, haviam levado a família dele. E ele não abriu mão disso, ele não abriu mão da família dele. Nesta noite eu quero desafiar a você, meu irmão, minha irmã, não abrir mão da tua família. Nós temos aqui orado e intercedido pelas nossas famílias. Domingo que vem, às 8h30 da manhã, a escola dominical vai começar. A reunião de oração que é feita lá em cima será aqui no templo, para a gente orar pelas nossas famílias, para consultarmos ao Senhor em meio aos problemas que nós temos como família, para buscar a face de Deus em meio às lutas que nós temos como família. E nós vamos entoar essa canção. Como família nós precisamos estar perto de Deus, aos pés de Cristo Jesus, interceder como família. E nesta noite, como acho que fizemos domingo passado, eu quero convidar você a ficar em pé, dar a mão para o teu irmão, para a tua irmã que está do teu lado. Vamos ligar aqui os corredores e, como uma grande família, família da fé, vamos interceder uns pelos outros. A semelhança de Davi, que tinha os 600 valentes enfrentando um problema sério como família. Do teu lado, esses que estão pegando na sua mão agora, são valentes de Deus que também têm problemas como família. E nós podemos e devemos interceder uns pelos outros. À medida que nós cantamos, se você quiser, souber decor, fechar seus olhos, clamar, orar, cantar, coloque a tua vida diante de Deus, a vida da tua família, a família dos nossos irmãos e irmãs que têm lutado contra a enfermidade, contra crises financeiras, contra problemas de relacionamento, contra a falta de perdão, contra a falta de liberar perdão. Enquanto cantamos, interceda, ore, apresente diante do Senhor, coloque-se diante do Senhor à semelhança de Davi e caminhemos animados, fortalecidos nas promessas do Senhor que tem cuidado de nós. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar.
mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim. Ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei, somente a ti, Jesus, eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Deus e nosso Pai Celestial, nós nos apresentamos diante de Ti neste momento como famílias. E como declaramos através desta canção, não importam as circunstâncias que temos vivido como família, adoraremos somente a Ti. Não há melhor lugar para estarmos senão diante do Senhor e perto do Senhor. Em nome de Jesus, nós apresentamos todas as famílias aqui representadas diante de Ti neste momento. Tu conheces os ataques e quais são os inimigos que têm tentado destruir estas famílias. Cada um de nós, como família, muitas vezes somos atacados por amalequitas que tentam destruir-nos a paz, que tentam destruir os nossos lares. Mas à semelhança de Davi, nós nos reanimamos no Senhor nosso Deus. Por isso nós nos colocamos diante de Ti. Por isso nós apresentamos as nossas famílias diante do Senhor nesta noite. Por isso nós declaramos pela fé em o nome do Senhor Jesus, não importam as circunstâncias, louvaremos somente a Ti. Das nossas famílias, em meio aos desafios que temos, brotará o perfeito louvor. Em meio às lutas que temos,
brotará do íntimo dos nossos corações o clamor, a oração e a intercessão pelas nossas famílias. Em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, venha ao encontro das nossas famílias, sustenta-nos, abençoa-nos, fortalece-nos. Se falta-nos fé, fé como aquela que Davi teve, nós oramos, ajuda-nos, Senhor, na nossa falta de fé. Se às vezes o desânimo ameaça tomar conta dos nossos lares, pelo Teu Espírito reanima-nos, Senhor. Restaura as nossas forças, restabelece as nossas energias para que possamos lutar pelas nossas famílias, para que possamos resgatar aquilo que tínhamos de mais precioso como família. Espírito Santo de Deus, continue a obra que o Senhor iniciou nos nossos corações e abençoe-nos como família. Que nós possamos, como cantamos nesta noite, desfrutar do Teu grande amor como família. Obrigado, pois como família um dia o Senhor nos alcançou, um dia o Senhor nos transformou, nos resgatou, e nesta noite, em meio aos desafios, nós nos apresentamos diante de Ti e pedimos a Tua bênção. Leva-nos de volta aos nossos lares em paz, debaixo do Teu cuidado, debaixo da Tua orientação, sustentados pela Tua promessa, fortalecidos pelo Teu Espírito, para que lutemos em prol das nossas famílias. Cuida de nós, abençoe-nos como Teu povo, e que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção e a proteção do Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, seja sobre a tua família, meu irmão, minha irmã, não somente hoje, mas por todo sempre. Amém e amém. Amém. Vamos na paz do Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus.